universidades, dos estudantes, acadêmicas, dos trabalhadores, professores, enfim, tanto da Federal do ABC como da Unifesp. Prazer a gente poder aqui conversar. Cumprimentar a Sâmia, pedir também desculpa a Sâmia e a todos que, né, cheguei um pouco atrasado, peguei o finalzinho da fala da Sâmia, e a Sâmia ali sempre uma defensora da educação, desde quando era vereadora e agora muito mais ainda enquanto deputada. Estamos juntos lá nessa batalha. Ora, eu às vezes fico pensando, refletindo o porquê, como, né, de que maneira a gente chegou no estágio que o Brasil está vivendo. Porque nós poderíamos estar discutindo aqui se seria correto, seria justo, seria adequado. Aliás, cumprimentar todos os estudantes, quem estejam também acompanhando, nos assistindo aqui nesse momento. Se seria correto, justo, retirar recurso eventualmente da educação para comprar vacina. Se tirar recurso um pouco mais de uma outra área da saúde para garantir o auxílio da educação, enfim, de qualquer outra área social. Mas não é isso. Não é um problema orçamentário tão somente, porque não tem dinheiro, então precisa tirar de um lugar para colocar no outro. Porque se fosse isso, nós podíamos até dizer se tinha justiça nisso, se tinha uma lógica política, se tinha uma razão. Nós podíamos até divergir e dizer que deveríamos buscar alguma outra saída para viabilizar o auxílio, mas não é isso, é uma política clara de desmonte, de destruição, de desconstrução de tudo aquilo que foi construído ao longo do tempo por muitas pessoas, muitas entidades, por muitos movimentos, por muita luta política. É um governo totalmente irracional, totalmente ilógico. Isso para quem pensa, para quem tem um mínimo de racionalidade, porque naquilo que ele deseja ele tem uma lógica. É isso que nós temos que entender. Na PEC, na dita PEC emergencial, na PEC 186, não é que eles estão votando o auxílio e dentro da votação do auxílio estão, porventura, votando outras coisas. É o inverso. Eles estão aprovando uma PEC de desmonte do Estado e estão dando ali de lambuja, como uma chantagem, o auxílio. Porque todos nós entendemos que o auxílio é necessário. Quem aqui diverge disso? Quem aqui diverge disso? Que o auxílio é importante. Que o auxílio nesse período vai ajudar muitas famílias. Que o auxílio nesse período vai salvar a alimentação de muitas pessoas, de milhares de pessoas no país. Ninguém diverge disso, que é importante e é necessário. Na verdade, o governo brinca com isso. Ele também sabe disso, como ele nega a pandemia, nega soluções, nega a ciência, ele demora para dar e depois quer vir como herói num auxílio que resolve menos da metade do que era o auxílio anterior. E por que menos da metade? Eu peguei essa fala da Sâmia aqui concordando, porque a condição de vida, os preços, o ano passado, quando o auxílio era de R$600, eram diferentes. O quilo do arroz estava menor, o tomate, o preço estava menor, o óleo estava menor, o leite estava menor, o gás estava mais barato e tudo. Então ele é inversamente proporcional, né? Aumentou o custo de vida e o auxílio diminuiu. É um contrassenso, porque o governo não está preocupado de fato com a vida das pessoas. Eu, na quarta-feira, eu tive uma grande alegria e tive uma grande tristeza. Eu até me senti mal, vou ser sincero que em determinado período eu me senti mal. Meu pai de manhã conseguiu se vacinar, meu pai tem 79 anos, eu estava em Brasília, quando eu recebi a foto, o vídeo dele se vacinando, a alegria dele, aquilo ali me emocionou. Fiquei aliviado, feliz, né, muito emocionado, e ao final do dia vem a notícia de 1.910 pessoas que morreram pela Covid. Eu falei, né, caramba, eu estava feliz, porque eu tive um familiar ali protegido,
mas ao mesmo tempo nós tivemos no final do dia a triste notícia. Aí eu fiz um pronunciamento na Câmara, onde eu disse que eu não gostaria de estar falando sobre aquilo, de estar criticando o governo porque tantas pessoas morreram. Porque não é lógico. Aquilo ali não é algo normal. Porque o normal seria o governo estar atuando para proteger as famílias. Para proteger, ele podia até errar, mas a lógica dele deveria ser a proteção. Mas nem isso. Ele está fazendo totalmente o inverso. Totalmente o inverso. Então, é uma inversão na política, é uma inversão nos valores humanos, é uma inversão naquilo que deveria ser priorizado, é uma inversão naquilo que seria algo racional. E é esse o Brasil que a gente vive. E aqui que nós estamos com estudantes, com a comunidade acadêmica, a educação é um alvo desde o início. Não tem novidade. Vocês sabem disso. É algo que vem desde o início do governo Bolsonaro, desde o primeiro ano. Aliás, a grande resistência popular de manifestação de rua que conseguiu reverter uma coisa do governo foi a manifestação dos estudantes e todos aqueles que defendem a educação durante o ano de 2019. Muita gente foi para a rua. E isso se repete, né? Isso continua. Esse desejo está presente. Novamente, eles tentaram desvincular os recursos obrigatórios, constitucionais da educação, da mesma maneira o da saúde, os 25% e os 15% ou 12% da educação, dependendo do órgão, se é estado ou município, né? Então, isso não acabou. Eles podem não ter conseguido agora, mas isso continuará, porque é uma política por detrás. E nesse aspecto, é o bolsonarismo, mas também é boa parte, a grande maioria, sendo redundante, do centro liberal, que também deseja isso. Porque eles querem recursos do Estado para outras coisas, para outras finalidades, para outros objetivos. Então, conseguimos, o Senado tirou porque houve pressão, mas outras maldades ali estão. Quer dizer, eles estão fazendo mais uma política de ajuste fiscal muito dura, assim como já fizeram na PEC do teto dos gastos lá atrás, ainda no governo Temer, assim como fizeram outras medidas de retirada de direito social, prometendo um Estado robusto, com capacidade de solução dos problemas, com condições de resolver. É como se o problema do Estado de fazer menos ou mais política fosse só um problema contábil. E não é um problema contábil. O problema é de prioridade, é para onde eu ponho o dinheiro. Então eles querem fazer um ajuste novamente com esse argumento e para permitir, para facilitar a aprovação disso, eles embutiram o auxílio. Mas eles atingem os servidores, quer dizer, ele atinge o serviço público, atinge algumas outras áreas, aqui não vou entrar no detalhe, mas só para dar o exemplo, o próprio fundo do meio ambiente, eles vão pegar essa grana, retiram 9 bilhões do pré-sal que ia para a educação e estão retirando nessa PEC, e por fim estão dando um auxílio limitado, com um valor já limitado, hein? É um valor pré-determinado, num total de 44 bilhões. Escrevam aí. Se continuar a pandemia crescendo devido à não política do governo, e a Sâmia colocou muito bem aqui, peguei também essa parte, o lockdown não é um desejo, não é um capricho, não é porque as pessoas querem ficar em casa, é uma necessidade. E tinha que ser algo uniforme, tinha que ser algo muito bem coordenado, muito bem centralizado, para proteção da vida e até, como consequência, também uma solução econômica. Mas esse governo não tem lógica alguma e a gente fica uma concorrência de... Eu estava conversando com alguns amigos há pouco, aí alguns falaram, não, uma pessoa na mesa falou, não, mas tem que ter, é legal se comprar vacina pela iniciativa privada. Eu falei, mas como assim legal? Quer dizer, alguém vai ter vacina e o outro não?
né? E quem não tiver empregado? Quem não estiver trabalhando? Quem não estiver naquela empresa que comprou a vacina? Como é que vai ficar? A vacina é obrigação. Está sendo permitido que os estados e os municípios comprem vacina. A gente até acha nisso... Fábio, quando estiver acabando, eu perdi a hora. Você me fala, por favor? Já deu? Deu 10 minutos, mas pode encerrar. Pode contar que estamos interessados. Olha só, aí os estados e os municípios vão comprar vacina. Todo mundo, em tese, a gente desobriga o governo federal. Como se fosse obrigação dos estados e dos municípios. A responsabilidade é do governo federal. O Brasil é único. Não pode ter divisão de estado mais rico, mais pobre, de município com mais condições ou com menos condições de comprar. Quer dizer, nós temos uma política totalmente insana e aí isso demonstra mais uma destruição do Sistema Único de Saúde. Porque tem cidade que vai conseguir comprar para todo o seu povo. Mas tem município que talvez não consiga comprar uma dose. Aquele povo é menos importante que o outro? É isso que está em jogo. Mas, enfim, voltando para a educação e para a PEC especificamente, nós temos que batalhar, nós temos que lutar, e aí a cobrança de todo servidor público, educadores de outras categorias, de estudantes, de pressionar os diferentes deputados, os diferentes partidos, para que a gente vote. Primeiro que retire todas as maldades que estão lá, que para eles é o centro da proposta, né? Para eles é o centro, para eles não é apêndice, para eles é o centro. Porque nós temos que fazer o debate do auxílio. Qual o valor do auxílio? Por quanto tempo? Para quem? Basta. Essa lei não deveria ter mais outros adendos. Eles estão complicando a lei, misturando, como se fosse necessidade de bancar o auxílio, fazer economia justamente em serviços que também atingem o povo mais pobre. Porque quem depende do serviço público é justamente a população mais pobre, que vai na unidade de saúde, que precisa de educação pública e assim outras coisas. Então, o desafio nosso, com a PEC 186 que chegou à Câmara, é desvincular, separar, para que a gente faça um debate limpo. Porque o que eles estão fazendo com a Sâmia, o que eles estão fazendo conosco, com os demais deputados e deputadas de oposição, é uma verdadeira chantagem. Uma verdadeira chantagem. Se vocês querem o auxílio, vocês também aprovem isso. Ora, para nós é uma tremenda contradição, porque a gente quer o auxílio, só que a gente não quer o desmonte do Estado. Portanto, separar é fundamental, mas depende de todo mundo envolver, pressionar, cobrar, para que a gente possa, de fato, fazer um debate limpo e correto da política pública a ser implementada. Obrigado mais uma vez, Fábio. Parabenizar todos que se manifestaram, o João, a Gabi, o Federico, o próprio Fábio, a Sâmia aí pela participação, né? Prazer aqui estar ao lado dela, à distância, né? Conversando com vocês, fazendo essa reflexão política. Enfim, todas as falas aqui, cada um abordando um ponto, o Federico aí fazendo um desabafo, diria que até um pouco mais emotivo, mas ao mesmo tempo racional, né? De tudo que significa esse governo. Eu dialogando um pouco também aqui com o João, não é que eu sou contra soluções alternativas, é que as pessoas precisam ter muito claro quem é o responsável. Porque o presidente, e aí o Fábio lembrou disso aqui, a gente acha e fala, todos nós falamos isso no início, o cara é um maluco, o cara é um doido, o cara é um despreparado, mas o Bolsonaro tem uma lógica. Nós podemos divergir da lógica dele, e aparentemente a lógica dele é algo, para quem tem um mínimo de civilidade, algo totalmente irracional. Mas ele tem uma lógica. Ele está... Gente, hoje, essas paralisações que, por exemplo, teve em São Paulo, aquilo ali foi algo organizado pela tropa bolsonarista, perante os caminhoneiros que reclamam do diesel, mas e o Bolsonaro consegue colocar a culpa no outro. Ele limpa a mão dele, ele tenta dizer que não é com ele.
lógico que é um momento muito grave, muito delicado, muito difícil e preocupante, mas ao mesmo tempo que nós vamos achando algumas saídas, ele vai se eximindo da responsabilidade, né? O que ele fez hoje, olha só, mais uma barbaridade. Quem for a favor do lockdown não vai receber incentivo da Lei Rouanet. O que tem a ver uma coisa com a outra? Ele pôs um critério pessoal, político. Ele pôs um critério pessoal. Não está previsto na lei. E ele estipulou um critério. E olha só, o lockdown é uma medida sanitária para preservar a vida, os cuidados, e ele é contra duas legislações, a Lei Rouanet especificamente, contra o próprio lockdown, punindo quem obedece ou quem faz. Quer dizer, é algo muito, muito insano. A Unifesp tem medicina, né? Então, com todo respeito aos médicos, porventura, estudantes que estejam acompanhando. Hoje tem gente em dúvida daquilo que o médico receita. Você não sabe se o cara está receitando porque é ciência ou porque ele é um militante político. Não que o médico não deva militar, pelo contrário. Pode militar médico, advogado, economista, professor, policial, não tem problema. Só tem que fazer a função dele na função dele de maneira racional. E o médico a partir da ciência, do conhecimento, não por uma opinião política. Então é algo muito, muito complicado que nós estamos vivendo. E o Bolsonaro, dentro dessa lógica dele, ele consegue arregimentar e trazer pessoas que fazem essa disputa cotidianamente. Alguns seguem de maneira irracional, mas nós não podemos dizer que ele não tem lógica. Ele tem lógica, ele tem um projeto. Olha o que ele fez agora com o decreto do armamento. Em plena crise crescente da epidemia, do número de mortes contaminados no país, ele solta um decreto onde ele permite fabricação, produção de munição e determina que quem for fiscalizar, que no caso é um órgão das Forças Armadas, do Exército, tem que avisar 24 horas antes. É o gato e o rato, é o gato avisando pro rato, eu tô chegando aí amanhã, viu? Você sai fora aí porque eu vou te pegar. É isso que ele tá fazendo. Mas ele tá se armando. Então tem um projeto muito claro por detrás. E o Fábio, você lembrou quando eu falei da lógica dele? Tem outra coisa que eu sempre falo e repito. Das poucas vezes que o Bolsonaro foi verdadeiro, pouquíssimas, tem uma que nós temos que relembrar sempre. Quando a primeira vez que ele foi aos Estados Unidos, ele disse textualmente: primeiro nós vamos desconstruir, depois nós vamos pensar em políticas públicas. E ele está desconstruindo o Estado brasileiro. Para e passo, está literalmente desconstruindo o Estado brasileiro. E essa PEC é mais uma destruição, só que aí ele põe a chantagem para nós. Deixa bem claro quem estiver assistindo aqui, eu sou totalmente a favor do auxílio, só que ele está pondo uma chantagem, algo que a gente quer, chantageando com medidas totalmente destrutivas a médio prazo. Quer dizer, é algo perverso, muito perverso, mas é dentro dessa lógica de destruição. E o mercado ainda continua com ele, né? Seus seguidores, uma boa parte continua com ele perde força, mas ainda tem muito adepto. Agora, tem algo que interdita essa possibilidade de um jogo mais racional, mais franco, mais aberto, que é todo o processo que aconteceu, em especial com a prisão do presidente Lula. Porque essa perseguição ao oposto, né, ao PT e às esquerdas, interdita o raciocínio por parte de alguns. E aí a gente vai achando que algumas medidas totalmente ilógicas por parte de um governo que deveria centralizar, deveria coordenar, deveria fazer ou buscar soluções conjuntas, parece que é algo normal, porque a gente está interditando, né? Até o Dória daqui a pouco está sendo chamado de comunista, porque é algo totalmente irracional nesse processo. Então, nós temos que combater as medidas deles concretas, pontuais, mas nós temos que ter em mente qual é o projeto final, qual é a lógica desse projeto.
Porque senão cada um que se salva acha que está valendo, porque do outro lado ele tem um ódio a alguém, e aí ele permite que o Bolsonaro possa continuar existindo e fazendo essas políticas destrutivas. Né? Me salvei, né? Então pode se salvar. Né? Tá aprovando o auxílio aqui, vai me permitir isso, pode destruir o Estado. Tá me dando um pouco mais aqui, pode fazer aquilo. Quer dizer, nós vamos fazendo concessões. É tão nefasto, tão preocupante, tão crítico o momento, que ele vai fazendo pequenas concessões, vai agradando alguns, pontualmente, muito pontualmente, e ele reage às críticas, ele reage a determinadas coisas e depois se sai aí como cara, né, para os adeptos dele, para os seguidores dele, como o benfeitor, né, o herói. Vou dar outro exemplo muito crítico. Gente, nós estávamos discutindo no final do ano, no começo de janeiro, com muito mais intensidade, ainda presente esse debate, se a gente deveria vacinar ou não. Não é qual vacina, quanto custará a vacina, de onde virá o dinheiro para pagar. Para cloroquina tem, para vacina não. De onde virá a vacina, de se é boa ou ruim, não estou entrando nem nesse mérito. Como será distribuída pelo ministro da Logística, o general, imagine ser general numa guerra, né? Seria um caos. Nós estamos discutindo se tem que vacinar. Que país é? Que momento nós estamos vivendo? Que momento nós estamos vivendo de reflexão? A guerra da vacina ocorreu mais de um século atrás, 1904, e nós estamos discutindo atualmente se deve ou não vacinar. Quer dizer, você não consegue debater a política na sua grandeza, né, no contraponto de ideia, porque nós estamos discutindo preconceitos, coisas antigas, coisas que já foram superadas e a gente está discutindo atualmente. Então, essa é a tristeza do Brasil atual, por isso que nós temos que ter claro que o problema é muito maior e central, ele não é pontual. Existe o desmonte dos serviços públicos, do Estado brasileiro, o ataque às universidades, à educação como um todo, à saúde, ao meio ambiente, a tudo isso, a lógica da não vacina, da não solução, do não lockdown, de não busca de garantia da vida, do não auxílio, desse pouco auxílio, mas uma coisa está interligada à outra. É um governo traidor, antipovo, genocida, criminoso contra o seu próprio povo. Bom, gente, agradecer a oportunidade, né, a reflexão aqui, o debate, conte conosco, estou à disposição. Muito obrigado mesmo pelo convite. Mais uma vez aí também parabenizar a Sam e agradecer essa oportunidade, ao Fábio que coordena e a todas as entidades e representantes que participaram. Forte abraço a todos vocês.